Estamos iniciando hoje o nosso canal no YouTube Mulheres que Marcam. Se você é mulher e deseja se conectar com outras mulheres e se destacar no seu mercado-alvo, acompanhe, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo de estreia. Está aqui ao meu lado a Daliane Maeli, que é gestora. Daliane, é um prazer imenso estar com você aqui hoje para poder estrear esse canal voltado especialmente para aquelas mulheres que querem mais, que querem estabelecer um posicionamento de mercado, de imagem diferenciado e chegar de fato aonde deseja na realização dos seus sonhos. E tenho certeza que nós vamos fazer uma grande diferença juntas, né, formando aqui esse ecossistema de mulheres que querem construir valor na sua trajetória de vida e compartilhar isso, agregando valor na vida de outras pessoas. E é um prazer imenso ter você, Daliane, na nossa rede. E hoje o nosso bate-papo de estreia é justamente falando sobre a mulher líder. Como de fato ocupar uma posição de destaque, né, no mercado, exercer um cargo de liderança e conquistar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos de vida. Eu quero apresentar aqui rapidamente a Daliane para que vocês entendam quem é essa mulher, né, por trás de toda essa beleza, de toda essa simpatia. A administradora atua como gestora executiva do Senac RN, é especialista em educação profissional, psicologia organizacional e gestão ágil. Olha só que bacana. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo, Daliane, perguntando para você quem é Dali. Fala um pouquinho mais sobre a sua história. Olha, Dali é aquela mulher que acredita nos seus sonhos, né? É aquela mulher que é determinada, né? E que tem como prioridade na vida ajudar também outras mulheres a se desenvolverem e acreditarem em si. Por isso é que eu trabalho desde muito cedo, desde muito tempo com educação. Iniciei minha carreira como docente e a partir daí, né, eu fui buscando me desenvolver, me desafiando, né, fazendo com que competências importantes, né, viessem à tona, porque eu quero dizer para você, mulher, que a capacidade está aí, dentro de você, e você precisa despertar essas capacidades, você precisa fazer com que essas capacidades sejam percebidas por quem está à sua volta, e a partir daí, a partir desse movimento, dessa construção, dessa aprendizagem, dessa autogestão, que você vai realizar na sua vida e na sua história, se construindo, você vai conseguir também influenciar outras pessoas a fazer o mesmo, e é por isso que eu aceitei esse lindo convite e estou aqui hoje. E seus olhos já estão brilhando. Falar sobre algo que se ama é encantador, não é mesmo? Dali. E essa pesquisa que eu vou trazer aqui para vocês traz um retrato do posicionamento da mulher em cargos de liderança. Pesquisas apontam que mulheres que ocupam cargos de liderança entregam, em média, 20% a mais de resultados. Olha só que bacana. Entretanto, né, mesmo com competências técnicas, competências comportamentais destacadas, os cargos de liderança ocupados por mulheres ainda representam 38% apenas aqui no nosso país. Para você, como gestora, como líder, o que falta? Quais são, de fato, as contribuições que você pode dar para encorajar aquela mulher que deseja ocupar um cargo de liderança? As empresas que querem, né, ter uma gestão atualizada, uma gestão moderna, precisa valorizar a diversidade. As empresas inteligentes, inovadoras, precisam saber que, inclusive os dados apontam, como você já colocou, precisam saber que se ela tiver mulheres nos cargos de liderança, os resultados eles vão ser melhores. Mas por que esses resultados vão ser melhores? Como você já disse, né? A mulher ela é mais sensível, a mulher sabe lidar melhor com pessoas, né? Então existem muitos aspectos, muitas soft skills que as mulheres já têm muito bem desenvolvidas. Já são naturalmente, mais desenvolvidas. Exatamente, conseguem entender as diferenças, fazer conciliações, né? Então isso acaba gerando muitas oportunidades de crescimento para as mulheres que souberem aproveitar e para as empresas que fomentarem de fato essas oportunidades, porque elas precisam ser geradas. Elas não existem, né, do nada. Alguém precisa pensar nisso. E
está na hora, inclusive, de os homens entrarem nessa luta, porque o resultado disso, com certeza, vai ser bem melhor do que o que a gente vê hoje. Exatamente. Vamos falar agora um pouquinho sobre as mudanças do mercado. Eu costumo dizer, Daliane, que em maior ou menor grau, todos nós precisamos nos reinventar nesse momento. Não é verdade? Então, dentro dessa nova perspectiva, como se manter competitiva frente a tantas exigências advindas com todas essas transformações que estamos vivendo? Gente, o conselho de uma pessoa que foi promovida no meio da pandemia, né? Enquanto muitas outras pessoas estavam, né, tristes, né? Mas muitas pessoas estavam sendo desligadas, né? Eu passei por uma experiência muito bacana de receber uma promoção. E aí, quando eu olho para trás, que a gente busca na história, o que foi que eu fiz para poder conquistar a confiança, a credibilidade da instituição para me oferecer um cargo, né, superior àquele que eu estava ocupando naquele momento. Então, aí, quando a gente olha para trás, a questão da aprendizagem contínua, que a gente chama hoje lifelong learning, né? A gente chama. Então, nós precisamos ter essa consciência. Só fazendo um adendo, é um dos princípios, é um dos pilares da Rede Mulheres que Marcam. Nós acreditamos, para que as mulheres, de fato, se destaquem no mercado, elas precisam trabalhar de forma bem estratégica, tanto a sua rede de relacionamentos, como o seu desenvolvimento de forma continuada e integrada. Exatamente. Nas mais diversas frentes que nós precisamos desenvolver. Isso, continuada, integrada e de acordo com os seus objetivos, né? Porque essa aprendizagem, ela precisa estar correlacionada com os seus objetivos de vida. A gente não pode aprender, claro, a gente aprende tudo, passa por diversas experiências e tudo nos ensina, mas a gente precisa direcionar a nossa aprendizagem em busca daquilo que a gente quer. Então, mulher, você precisa se conhecer, você precisa determinar aquilo que você quer construir na sua vida e lutar por isso de uma forma que você coloque aquilo que você precisa aprender como prioridade para construir o seu lugar, para construir aquilo que você quer para a sua vida. Exatamente, até porque é muito fácil se desviar do caminho com tantas possibilidades. Nós vivemos hoje uma era de muitas oportunidades, né? Existe até um contraponto. Em meio à crise, existem as oportunidades e isso é fato. Para quem está preparado. Exatamente, vale, né, esse pequeno detalhe. Daliane, como gestora, quais as principais, né, competências que de fato uma mulher precisa ter para poder se destacar num patamar de liderança? A gente precisa realmente se autogerir, porque tudo muda tão rápido, né? Exato. Então a gente tem que estar com esse olhar para dentro da gente, preocupadas com o que nós precisamos melhorar, porque ninguém é melhor do que a gente para se conhecer, né? Outro ponto que eu acho muito importante é você saber lidar com gente, né? Então, eu desenvolver que esse é fundamental. Fundamental, né? Você saber lidar com pessoas, você saber gerenciar as emoções das pessoas que estão à sua volta, a sua própria emoção, né? Desenvolver a sua inteligência emocional e a sua capacidade de liderança. Eu acho que esses são pontos muito importantes, porque disso depende os outros desenvolvimentos, né? Aquilo que você precisa desenvolver. Então, as habilidades técnicas são bem mais fáceis de ser desenvolvidas do que as habilidades comportamentais, que a gente chama de hard skills e soft skills, né? Então, essas soft skills, elas são um pouco mais complexas, então elas precisam ser trabalhadas continuamente, né, para que a gente possa ter aí um cenário positivo, né, criado por nossas próprias ações, sendo protagonistas da nossa história. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando primordialmente, o início de tudo, da autoliderança, da autogestão, que é justamente o conceito que a Daliane está trazendo aqui para você. Excelente, Daliane, esse apontamento super válido, é saber de fato quais são aquelas competências primordiais, focar nessas competências e aí, de fato, começar um processo de desenvolvimento pessoal e profissional bem direcionado de acordo com os seus objetivos de carreira. Aprender a lição, viu? Vamos lá. Dentro dessa perspectiva de que nós estamos trabalhando hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é ser um líder para você? Ou melhor, o que é ser uma mulher líder para você? Para mim, uma mulher líder é uma sonhadora que ama a gente.
Resumindo. Resumindo é isso, né? Aquela pessoa que sonha, aquela mulher que sonha tão alto que ela consegue transmitir a sua visão para os seus liderados, para quem está ao seu lado, para essa rede de apoio que ela tem. Então, quando ela consegue comunicar, que é outra característica da liderança, né? Quando ela consegue comunicar a sua visão, ela consegue mostrar aquilo que ela de fato está vendo e ela quer para o seu futuro, ela consegue agregar pessoas, né? Que é o que você está fazendo, Kênia, com essa rede, né? Você está conseguindo trazer para perto pessoas para somar, pessoas para construir um mundo melhor. É assim que eu vejo. Exatamente, até porque a mulher, quando está junta de outras mulheres, de fato, ela tem uma força especial, ela tem uma força destacada. É como se o nosso potencial fosse aflorado, fosse despertado, e isso é muito bacana. Movimento gera movimento, gente. Quando você está perto de pessoas, você está ali captando a energia dessas pessoas. E você está também compartilhando a sua energia. E isso faz com que quem está ao seu lado cresça e você também. Exatamente, é um movimento, é um fluxo. Agora vamos falar um pouquinho da Liane sobre desafios. A mulher, ela é multitarefa, sim. Não é verdade? Nós temos que dar conta da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, de nós mesmas, enfim. São muitas exigências em várias frentes. E aí eu queria pegar um pouco da sua visão e da sua experiência em cargos de liderança, trazendo justamente quais são os desafios que a mulher líder enfrenta no seu dia a dia, no ambiente corporativo, em casa, de uma forma geral. Um dos desafios é justamente você fazer esse balanceamento entre a vida privada, né, a vida em que você tem a sua família, né, e a vida na empresa, porque é uma vida só, né? E a gente precisa fazer com que a nossa vida caminhe, né, em todos os aspectos, caminhe em direção aos nossos objetivos. E assim, a maturidade, as experiências que a gente tem ao longo da vida permite que a gente aprenda a fazer isso. Eu só digo a você que não desista da sua vida pessoal em detrimento da sua vida profissional. Né? É um desafio para cada uma de nós. Todas nós precisamos ter esse cuidado, fazer esse balanceamento, né? E agir de uma forma inteligente em busca desse equilíbrio. E além disso, né, outros fatores como, por exemplo, o planejamento. Né? Eu acredito que se você planeja bem, se você tem esse cuidado em planejar a sua vida, se você tem esse cuidado em fazer um plano de ação para você conquistar aquilo que você quer, você consegue viabilizar com inteligência isso, né? E você consegue saber quais são os recursos que você precisa mobilizar para poder alcançá-los. Para isso, né, nós precisamos de um planejamento. Exatamente. Precisamos agir de maneira organizada, coordenada, analisando as possibilidades, vendo o que está à nossa disposição, o que não está, buscar o que não está à nossa disposição para que a gente possa alcançar de fato os nossos objetivos e realizar o nosso propósito de vida. Eu costumo trazer uma frase que eu acho bem pertinente dentro disso que você está nos colocando, que a nossa carreira, ela precisa de fato se encaixar no nosso projeto de vida e não o contrário. Exatamente. Existem muitas pessoas que se perdem, né, justamente porque não acham esse match, esse equilíbrio, esse encaixe perfeito entre vida pessoal e vida profissional. E tudo tem um tempo na nossa vida, né? Eu me lembro muito bem de uma época que eu precisei desistir do mestrado que eu estava fazendo por causa da minha família. Exato. Porque não São era as o tempo. prioridades. Exatamente. Naquele momento não era o momento. Então a gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos analisar qual é o melhor momento. Uma sensibilidade que a gente aprende, né, e desenvolve com as experiências da vida, né? Não é algo simples, né? Hoje eu estou falando isso com tanta naturalidade, né? Mas não é algo simples, é algo complexo, mas que nós temos perfeitas condições de desenvolver. Exatamente. Agora eu quero fazer algumas perguntas bem pontuais para você deixar dicas para a mulher que está nos assistindo. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve, aperta aí o sininho, ativa. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres e quem sabe você está conosco nesse projeto maravilhoso que se chama Rede Mulheres que Marcam, que está conectando e diferenciando mulheres ao redor da nossa cidade, em breve ao redor do estado e do país. Dali, coloca aqui pra gente um filme que você indica.
Uma minissérie, na verdade, eu vou indicar, certo? Porque eu achei, marcou muito a minha vida, né? Assistir e ver o poder que a mulher tem empreendendo. Que é A Vida e a História de Madame Walker. Eu já assisti, inclusive. Muito lindo esse filme, uma biografia fantástico. Incrível que mostra o poder de uma mulher negra há tantos anos empreendendo, conquistando os seus sonhos e influenciando mulheres. Isso. Hoje nós estamos num cenário que ninguém duvida da nossa capacidade, não. Já está mais do que provado que a mulher é capaz, né? Mas naquela época, na época em que ela estava inserida, a realidade era outra. E mesmo assim ela venceu a todos os preconceitos e chegou aonde chegou, né? Exatamente. Agora coloca aqui pra gente um livro que mudou sua visão. Quando eu estava nesse processo de transição, né, vindo de Açu para Natal, teve um livro que me impactou bastante. E esse livro é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Exatamente. Perfeito. É incrível, né? Realmente nos encoraja a contar a nossa história, a história de quem nós realmente somos, valorizando nossas particularidades enquanto mulheres, enquanto femininas. Nossas vulnerabilidades. Né? Nossas vulnerabilidades. Está tudo bem, ninguém Exatamente. é perfeito. Aprender com os erros, né? Então, assim, nesse processo de transição, para mim, ler esse livro fez toda a diferença e me deu mais liberdade de trabalhar da forma que eu gostaria de trabalhar e de aprender com as minhas próprias vulnerabilidades. Maravilha! Afinal, a vulnerabilidade ela conecta, ela mostra que somos reais, somos seres factíveis, humanos, exatamente, é isso mesmo. Agora me coloca aqui um hábito que lhe impulsiona. Eu sou apaixonada por aprender, então todos os dias eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que assistir algum vídeo, eu tenho que buscar inspiração, eu tenho que procurar solução de problemas, então eu estou o tempo todo buscando, né? A minha cabeça fica nesse movimento em busca de aprendizagem o tempo todo. Então, gente, aconselho demais. Tenho aprendido muito, tenho evoluído muito com esse meu hábito, né, de aprender continuamente. Maravilha! Fica aí essa dica. Aprendizado continuado. Uma mulher líder que lhe inspira. A mulher que eu escolhi foi Luísa Trajano. É uma mulher muito conhecida. Sim. Que está fazendo a diferença, e o que mais me encanta é que ela, apesar da idade dela, né, ela consegue se reinventar e se inovar, né, e continuar fazendo a diferença e chegou aonde chegou por isso. Para a gente fechar esse bloco, vamos conversar agora sobre uma frase. O que é que você coloca aqui pra gente? Qual é a frase que de fato lhe define, que você acredita, que lhe inspira? Olha só o que diz essa frase. Enquanto permitimos que a nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará outros. Alguns atribuem a Nelson Mandela, né, essa frase linda, uma frase maravilhosa, que faz com que a gente reflita a respeito das nossas ações, das permissões que nós nos damos para, de fato, cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Excelente, inspiradora realmente. Até porque a liderança é o ato de influenciar. Exato. E líderes são grandes sonhadores. Exato. Não é verdade? Então, quanto mais brilho nós colocamos no outro, esse brilho também reverbera em nós. E essa é a grande magia, não é mesmo, Dali? Nós estamos aqui para agregar, para somar, para crescer juntas. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Nesse vídeo de estreia. Uma honra estar no vídeo de estreia, numa revista para falar de negócio, gente, isso é incrível, isso é um crescimento, um ganho muito grande para o nosso Rio Grande do Norte. Valorizem aí, sigam o canal, né, Mulheres que Marcam, e venha marcar o Rio Grande do Norte junto com a gente, tá certo? Exatamente, esse é o convite.